O sistema de coordenadas polares, que é mais ou menos essa ilustração aqui do lado, ele é um sistema que foi introduzido por Newton, que é o mesmo que é o pai do cálculo, tá, gente? E vocês notem que é um sistema muito novo, ó. Newton viveu em torno de 1600, 1700, então é um conceito muito recente dentro do campo da matemática. Então, vamos ver aqui como é que funciona esse sistema de coordenadas polares. Então, inicialmente, a gente escolhe um ponto conhecido no plano, né, um ponto qualquer, que vai ser a origem. A origem, nós chamamos aqui em coordenadas polares de polo. Tá? Então, aqui está o ponto que nós escolhemos. Então, a gente desenha um raio. Notem que aqui eu estou falando em raio, tá, gente? Não reta. Que começa em O. Esse raio vai ser chamado de eixo polar. Esse eixo polar, ele geralmente é desenhado horizontalmente para a direita e corresponde ao nosso eixo x positivo, o eixo x positivo nas coordenadas cartesianas. Então, aqui está o desenho, a gente começa, né, coordenadas cartesianas com o polo, que é a origem, e com o eixo polar, que é desenhado a partir do polo para a direita. Vamos considerar aqui, então, um ponto P, tá? Nós temos o polo, que é a minha origem, e temos o eixo polar, e temos um ponto. Como é que a gente marca um ponto em coordenadas polares? A gente pega essa distância de O até P, que vai ser o raio, e a gente vai marcar um ângulo que começa a partir do meu eixo polar. Esse ângulo começa a partir do eixo polar até esse raio. Então, esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Então, o meu ponto em coordenadas polares, ele fica determinado por duas coisas: pelo raio até a origem e pelo ângulo com o eixo polar. Então, aqui, né, o desenho mais bonitinho, o ponto P é representado pelo par ordenado Rθ, em que Rθ são chamadas as coordenadas polares do ponto P. Um exemplo aqui: marcar o ponto 3,45 graus e 2,90 graus. Então, o que tu vai fazer aqui? A origem e o eixo polar, a origem 0. Como aqui é graus, né, para a gente se localizar, eu vou marcar aqui 90 graus, que vai ser, vamos ver aqui, 1, 2, 3. O raio, nesse ponto aqui, vou chamar o ponto B, né? O ponto B, a medida do raio é 2 e o ângulo é 90 graus. Então, aqui vai estar o meu ponto B. O ponto A, ele tem raio 3 e ângulo 45 graus. Pensa, se aqui eu tenho 90, 45 vai ser a metade. Então, aqui vai ter 45 graus e raio 3. Então, aqui está o ponto A. O ponto A vai ficar definido aqui e o ponto B aqui. Deixa eu trocar de cor aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, aqui está o ponto B e aqui vai estar definido. Então, aqui, pessoal, depois dessa breve revisão aí da aula de coordenadas polares, só para vocês retomarem, uma vez que ficaram uma semana paradas, né? Então, hoje a gente vai avançar um pouco mais no estudo das coordenadas polares e nós vamos aprender a traçar as curvas em coordenadas polares. Esse slide aqui, ele traz um resumo de mais ou menos como que são as curvas em coordenadas polares. Existem alguns tipos. Nós vamos ter os círculos, como vocês podem ver aqui e aqui. Nós vamos ter as lemniscatas, que são esses dois exemplos. Nós vamos ter os limações, que também são conhecidos como os caracóis. Os limações vão ter 3 tipos, que nós vamos estudar cada um separadamente depois. E por fim, ainda nós temos as curvas em coordenadas polares, que vão ser as rosáceas, que são essas figuras que assumem mais ou menos a figura de uma flor. Tá? Então, resumidamente, a gente vai aprender a traçar essas figuras na aula de hoje.
Então, começando pelos círculos, vocês vão evoluindo aí na construção para vocês entenderem as demais. Então, iniciando pela circunferência, para que a gente possa ir construindo nosso conhecimento, vão ter 3 tipos aqui. A circunferência que vai ter centro no polo, a circunferência que vai ter centro sobre o eixo polar e ela vai passar pelo polo. E o terceiro caso é a circunferência que vai ter centro no semi-eixo Pimeios, quando for formar o ângulo Pimeios, e vai passar pelo polo. Então, quando a gente fala em circunferência no sistema de coordenadas polares, nós vamos ter esses 3 casos, que agora nós vamos estudar um por um. Então, aqui iniciando o estudo da circunferência, quando tem centro sobre o polo. Então, aqui, pessoal, quando a gente trabalha com coordenadas polares, não se esqueçam que o ponto vai ter coordenadas r e θ, e em coordenadas polares, o raio vai ser em função do ângulo, tá? Então, inicialmente, começando pela circunferência, ela é toda a curva representada pela equação r igual a A, que vai ser um círculo com centro em O, na origem do sistema de coordenadas, e raio igual a módulo de A. Inicialmente, vamos só lembrar em coordenadas cartesianas, né, uma circunferência com centro na origem, ela tem a equação y ao quadrado mais x ao quadrado igual a ao quadrado, em que o A era a medida do raio, tá? Então, só para lembrar vocês que lá em coordenadas, quando a gente está em coordenadas cartesianas e a gente quer passar para coordenadas polares, nós usávamos a relação r x igual a r cosseno de θ e y igual a r seno de θ. Então, por meio dessa relação, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa equação de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Então, aqui vai ficar o x ao quadrado é r cosseno de θ ao quadrado, r, mais o y ao quadrado, que é r seno de θ ao quadrado, igual a ao quadrado. Aqui nós vamos ter r ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, igual a ao quadrado. Tirando r em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, igual a ao quadrado. Isso aqui é igual a 1, então aqui nós temos que r ao quadrado igual ao quadrado. Daqui nós tiramos que raio é igual a A. Então, o que eu posso concluir aqui? Que a equação da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado em coordenadas cartesianas é essa. E a equação da circunferência em coordenadas polares é essa. Ambas significam a mesma coisa, tá? Que é uma equação de uma circunferência com centro na origem. Só que a representação em coordenadas cartesianas é uma e em coordenadas polares é outra. Então, fixem nessa que em coordenadas polares ela tem essa representação. Então, aqui construindo um gráfico, tá? Como é que a gente constrói o gráfico em coordenadas polares? Por meio de uma tabela. Tu vais associar um ângulo, aqui está a equação do raio e aqui tu vai determinar os teus pontos. Nesse caso, a minha equação do raio, ela não depende do ângulo. Então, para qualquer valor do ângulo aqui, o raio vai ser sempre 2, porque não tem um R, por exemplo, igual a seno de θ, que tu vai substituir o ângulo. Não tem. Então, para qualquer valor de ângulo aqui, o raio vai ser sempre 2. Raio igual a 2, raio igual a 2, até o final. Então, aqui nós teríamos os pontos 2 e 0, 2 e 30 graus, o raio 2 e 45, e assim sucessivamente. Isso quer dizer o quê? Quando o ângulo for 0, o raio é 2. Aqui está o primeiro ponto. Quando o ângulo for 30 graus, o raio também é 2. O raio é 2. Quando o ângulo for 45, o raio é 2.
Quando o ângulo for 60, o raio é 2. Ou seja, para qualquer valor de ângulo aqui que tu vais ter, o raio vai ser sempre 2. Então, olha aqui, que para qualquer ângulo, o raio é 2, não é? Então, que figura a forma aqui? Se nós ligarmos todos os pontos, não tem como formar outra coisa a não ser uma circunferência. Então, realmente, a equação R igual a 2 nos dá uma circunferência, porque para qualquer ângulo o raio é 2. Esse exemplo aqui, vocês vão se deparar bastante com ele na próxima aula, principalmente, que eu quero representar no plano polar a região em que o raio está entre 1 e 2. Então, quer dizer, vai ser uma região que vai estar com o raio 1 e o raio 2. O raio vai estar entre 1 e 2. Então, vai ser essa região aqui, ó. Ou seja, para raio 1 é aqui, para raio 2 é aqui. Né? E eu quero essa região que está entre o raio 1 e o raio 2. Tá? No próximo slide eu faço o desenho mais bonitinho, mas aqui era só para que eu pudesse estar explicando. Então aqui, né, para que vocês possam ver melhor, aqui eu tenho a região que está entre raio 1 e 2, porque todas, né, independente do ângulo aqui, o raio vai estar entre 1 e 2, tá? Então, vai ser essa região circular aí que parece um anel. Então, aqui seguindo nas circunferências, né? Agora a gente vai estudar aquela circunferência que vai ter centro sobre o eixo polar e que passa pelo polo, tá? Que vai ser desse tipo aqui. Então, essa circunferência agora, ela vai ter centro no eixo polar, o centro dela está sobre o eixo polar e ela vai cruzar pelo polo. Essa curva, ela vai ter uma equação que vai ser dada por R igual a cosseno de θ, tá? Esse A, essa medida do A vai ser um número real, A pertence a R, é um número real. Notem que essa medida, ela vai ser a medida do diâmetro da circunferência. No exemplo agora, vocês vão entender melhor a construção. Aqui, gurias, então eu dou um exemplo desse caso, que é o caso R igual a cosseno de θ. Lembrem-se que eu tinha falado que em coordenadas polares, os pontos são dados por R de θ, R e θ, e nós temos o R em função do θ. Aqui é um exemplo que cai bem, ó. Agora, notem que o R aqui depende do ângulo, tá? Então, de acordo com o valor do ângulo, nós vamos ter um valor para o raio. Então, repara só. No primeiro caso, nós temos o ângulo 0. Então, vai dar 2 cosseno de 0, que vai dar cosseno de 0 é 1, o raio é 2. Quando o ângulo for 30, vai dar 2 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, aqui vai dar raiz de 3. Quando o ângulo for 45, vai dar 2 cosseno de 45, que vai dar raiz de 2. Quando for 60, vai dar 2 cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1/2 vezes 2 dá 1. Quando o ângulo for 90 graus, vai dar 2 cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Quando for 120, vai dar 2 cosseno de 120. Cosseno de 120... Só um pouquinho. Cosseno de 120 é menos 1/2. Então, aqui vai dar menos 1. Quando for 135, vai dar 2 cosseno de 135, que vai dar menos raiz de 2. Quando for 180, vai dar 2 cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1. Aqui vai dar menos 2.
Então, eu achei os valores do raio para os respectivos ângulos. Então, agora que a gente determinou nossos pontos, né, a gente vai marcar eles. Nós temos uma circunferência que vai ter centro no eixo polar e vai passar pelo polo. Ela é do tipo assim. Então, vamos ver se fecha com a informação que nós temos. Marcando os pontos, eu vou ter o ponto 0, 2, ou seja, quando o ângulo for 0, o raio é 2. Tá aqui. Quando o ângulo for 30 graus, dá raiz de 3. Então, para 30 graus, raiz de 3 é 1,7. 1,7 aqui, o outro ponto está aqui. Quando for 45, é raiz de 2. A raiz de 2 é 1,5. 1,5. Quando for 60 graus, é 1. Para o ângulo de 60, ó, o raio é igual a 1. Raio igual a 1 está aqui. Quando o ângulo for 90 graus, é 0, ou seja, é um ponto que está sobre a origem. Quando o ângulo for 120, 120 está aqui, ó. O raio é menos 1. Então, se para 120 o raio 1 seria aqui, ó. Quando o raio é negativo, o ponto vai estar onde? Ele vai estar abaixo. Quando o ângulo for 135 graus, que é esse aqui, o raio é menos raiz de 2, então ele vai estar do lado contrário. Quando o ângulo for 150, o raio é menos raiz de 3, ou seja, aqui. Então, notem, aí quando for 180, o raio é menos 2. Se para 180, 2 daria aqui, não é? Para menos 2, o raio volta aqui. Então, a minha figura, quando eu vou fechar os pontos, vai dar realmente essa circunferência. Essa circunferência em que aqui o A, que no caso era 2, vai me dar a medida do diâmetro e o centro vai ser igual a 1, ou seja, uma circunferência. Aqui então só um desenho, né, feito no GeoGebra para que fique melhor representado então tudo aquilo ali que eu expliquei para vocês. Agora então, pessoal, nós vamos estudar o terceiro caso da circunferência, que é o caso da circunferência que vai ter centro sobre o semi-eixo π-meios e ela vai cruzar pelo polo. Essa equação é do tipo R igual a seno de θ. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Essa circunferência ela está tangenciando o eixo polar e ela vai passar pelo polo, né, como a gente viu, e ela vai estar sobre o semi-eixo π-meios. Uma observação importante aqui, que toda essa medida do diâmetro dela vai ser igual a A. O A é esse valor que está multiplicando o seno de θ. Aqui então um exemplo, tá, gurias? R igual a 4 seno de θ. Notem que essa equação tem a mesma forma que essa, em que o A aqui vale 4. Tá? Então, de antemão, a gente já sabe que essa equação ela tem centro no semi-eixo π-meios, né? Toda essa medida aqui é 4, então aqui intercepta no 4, então quer dizer que a medida do raio aqui vai ser 2. Então, isso a gente já sabe. Quer dizer, eu já sei a construção como é que fica a construção dessa circunferência. Isso aqui já seria suficiente para eu resolver um exercício. Mas vamos ver a construção manual, como é que fica, tá? Aqui nós vamos ter 4 vezes seno de 0. Seno de 0 é 0, aqui o raio é 0. Aqui nós vamos ter 4 seno de 30. Seno de 30 é 1 meio vezes 4, vai dar 2. Aqui nós vamos ter 4 seno de 45, vai ficar 4 vezes raiz de 2 sobre 2, que dá 2 raiz de 2. E assim por diante, tá? Vou deixar essas continhas aqui que vocês fazem. Então, aqui, gurias, marcando os pontos na malha polar. Aqui nós temos o eixo polar e aqui a origem.
Então, quando o ângulo for 0, o raio é 0. Tá aqui o ponto. Quando o ângulo for 30 graus, o raio é 2. Quando o ângulo for 45, é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 dá 2,8 aproximadamente. Então, é mais ou menos aqui. Quando for 40 e 60 graus, é 2 raiz de 3. Então, tu vai lá na calculadora, tira, ó, raiz de 3 é 1,7 vezes 2, dá 3,4. Então, quando o ângulo for 60 graus, é 3,4, tá? O ponto tá mais ou menos por aqui. Quando for 90 graus, é 4. 4 tá aqui. Quando for 120, é 2 raiz de 3. Então, aqui, 3,4. Quando for 135, é 2 raiz de 2. Que vai ser este ponto aqui. Este ponto aqui. Quando for 150... Quando for 150, é 2. E quando for 180, é 0 novamente. Então, notem aqui, ó, que quando eu for traçar esses pontos, traçar aqui, unir os pontos, não é? Realmente vai dar a circunferência tangente ao eixo polar. E aqui, como eu já tinha visto, ó, o máximo valor que ela vai atingir aqui é 4. Ou seja, o diâmetro dessa circunferência é 4 e o raio... Aqui, pessoal, então só o gráfico é 2. Né? Desenhado com mais dignidade, vamos dizer assim. Aqui, pessoal, um outro caso que pode aparecer, que é a linha reta, que é um caso de gráfico polar, também bem específico. Então, a linha reta, quando é que ela acontece? Ela é todo gráfico em que nós vamos ter a seguinte equação, θ igual a um ângulo. Então, nós poderíamos ter θ igual a π meios, θ igual a π terços, e assim por diante. Então, notem que aqui nós não temos raio, tá? Então, nós só vamos ter a representação do ângulo. Então, essa curva consiste em todos os pontos rθ, tal que é dado somente o ângulo polar. Então, nesse caso, nós vamos ter uma linha reta que passa por O e forma um ângulo de medida conhecida, né, com o eixo polar. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui, esse caso aqui é bem simples, ó, θ igual a π quartos. Π quartos, 45 graus. Então, a única coisa que a gente conhece aqui é essa angulação, que é π quartos ou 45 graus. Então, como é que ficaria o gráfico se nós fôssemos construir, ó? Nós temos θ igual a π quartos, que foi o que é dado, né? E raio nós não temos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai associar medidas ao raio. Ou seja, para qualquer medida de raio que tu tiveres, o ângulo vai ser sempre π quartos. Se o raio for igual a 1, que é esse caso aqui, ó, se o raio for igual a 1, o ângulo é π quartos. Se o raio for igual a 2, o ângulo é π quartos. Se o raio for igual a 2, o ângulo é π quartos. Ou seja, tu vai estar sempre marcando as medidas em cima do ângulo de π quartos. Então, querendo ou não aqui, vai dar sempre uma reta essa representação. Mesmo para ângulos positivos, aqui, ó, se o raio for negativo, o ângulo continua dando π quartos. Então, nesse caso em que é dado somente o ângulo, a representação é uma reta que passa pelo polo. Então, aqui mais um exemplo. Ó. Eu quero representar a região dada por θ igual a 2π terços. 2π terços é 120 graus. Então, tu vai lá no teu plano polar, né? Tu tens 90, 120 graus está aqui, então vai ser, nesse caso, a reta que passa por aqui, tá? Então, quer dizer o quê? Se o raio for 1, o ângulo é 2π terços. Se o raio for 1, o ângulo é 2π terços, tá aqui o ponto. Se o raio for 2, o ângulo é 2π terços.
Se o raio for 2, é 2π. E assim por diante. Então, vai ser, para todas as medidas de raios, não é? Tu vais ter os pontos em cima dessa reta. Então, nesse caso aí, para mim, eu acho mais fácil, né? Porque não precisa desenhar curva nem nada. Então, aqui é a representação, né, da reta θ igual a 2π. Se quisesse marcar os pontos aqui, é só marcar, né? Eu só coloquei a reta para ficar mais bonitinha a representação. Aqui, pessoal, nós vamos ver um outro tipo de curva em coordenadas polares, que são os limaçons. Os limaçons, eles provêm do mesmo tipo de equação, que vai ser R igual a A mais ou menos B cosseno de θ, ou R igual a A mais ou menos B seno de θ. Mas se eles vêm na mesma equação, né, vai vir a pergunta agora, por que são diferentes? Porque de acordo com os valores das constantes A e B, nós vamos estudar agora, de acordo com o valor dessas constantes, vai aparecer uma curva. Essas curvas podem ser o cardioide, que é esse que tem forma de coração, o limaçom com laço, o limaçom com dente ou o limaçom convexo. Então, essas 4 curvas, elas vão vir dessas equações e elas vão variar de forma conforme os valores das constantes A e B, que é o que nós vamos ver agora. Então, aqui a definição, né? Os limaçons são curvas em coordenadas polares, que tem a equação nessa ou nessa representação, variando entre seno e cosseno. A forma do limaçom, ela vai variar de acordo com os valores das constantes A e B. E essa palavra limaçom, o que significa, né? Até eu fui pesquisar. Limaçom vem do francês e significa caracol, por causa dessa forma em caracol que a curva assume. Dentre os primeiros limaçons, então a gente tem os cardioides, que são aquelas curvas em formato de coração. Esse é um caso bem fácil. É o caso em que o A é igual a B, então a equação se reduz R igual a A mais ou menos cosseno, R igual a A mais ou menos seno. Esse mais ou menos, o que ele faz? Notem aqui para o caso cosseno e para o caso seno. Se for cosseno, né, a curva ela é simétrica em relação ao eixo polar. Se a curva for seno, ela vai ser simétrica em relação ao semi-eixo π-meios. Essa é a diferença entre seno e cosseno. E quando a gente muda o sinal, ó, a gente muda, quando muda o sinal de mais para menos, a gente muda a direção aí do teu cardioide, tanto no cosseno quanto no seno. Se for mais, no caso do seno, né, tu vê que ele fica para cima. Se for menos, ele vai ficar para baixo. Então, essas duas coisas que vocês têm que atentar. Se for cosseno, simétrico em relação ao eixo polar, seno em relação ao semi-eixo π-meios. E o sinal positivo e negativo muda a direção aí do teu cardioide. Para construir, gente, é bem fácil. Vocês têm que verificar duas coisas aqui. Primeiro, tu olha a equação e verifica em qual dos 4 casos se encaixa. Então, nesse caso, é um cardioide desse tipo aqui, tá? É o primeiro caso. Para construir o gráfico, então, tu tem que verificar duas coisas, ó. Tu tens a equação R igual a 1 mais 1 cosseno de θ. Basta tu verificar para 2 ângulos, aqui tu já constrói o cardioide, uma vez que tu já sabe o formato dele. Tu verifica qual é o valor do raio para o ângulo igual a 0. E verifica qual é o valor do raio para o ângulo igual a π-meios. Vai ser barbado, ó. Quando o ângulo for 0, tu vais ter 1 mais 1 cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, né? Então, aqui o raio é 2. Então, quando o ângulo for 0, o raio é 2. Então, quer dizer que o teu cardioide, nesse caso, vai estar passando por aqui. Quando o ângulo for π-meios, o raio vai dar 1 mais 1 cosseno de π-meios. Cosseno de 90 é 0, então aqui o raio é igual a 1. Então, nesse caso aqui, o raio é 1. Então, quer dizer o quê? Tu vais ter um cardioide
tá? Que corta o eixo, o semi-eixo do pi-meios ali em 1 e o eixo polar aqui. Então, vai ser um cardioide mais ou menos nesse formato, tá? Isso aqui já é suficiente para te construir um cardioide, tá bem? Só cuida dos sinais para te ver o formato da figura. E aqui, gurias, então, a versão bem construída, tá? Então, notem aqui, intercepta o eixo polar em 2 e o eixo, o semi-eixo pi-meios em 1. Bem direitinho a construção. Fechou como tinha que ser. Aqui, pessoal, o caso em que nós temos o caso negativo. Então, vamos fazer uma análise aqui desse caso também. Então, nota que a equação é R3 menos 3 seno θ. O gráfico vai ter esse formato. Então, notem que ele vai cortar o eixo polar aqui, o semi-eixo pi-meios aqui e aqui. Então, nós vamos ter que determinar 3 valores aí para a gente conseguir ver como é que funciona o gráfico, tá? Então, vamos lá. O θ e o raio igual a 3 menos 3 seno de θ. Então, eu vou ter o ângulo de 0 graus. Eu vou analisar para o ângulo de 90 graus. Se tu quisesse ver esse valor aqui, que vai ser simétrico ao primeiro, é o 180, mas não precisa. E para nós determinar esse valor aqui, em que corta o semi-eixo pi-meios lá embaixo, vai ser o ângulo de 270. Tá? Então, às vezes, o que eu aconselho aqui? Dá uma analisada no 0, 90, 180 e 270. Então, nesse caso aqui vai ficar, quando o raio for 0, vai ser 3 menos 3 seno de 0. Seno de 0 é 0, o raio aqui é 3. Quando o ângulo for 90, ó, vai dar 3 menos 3 seno de 90. Seno de 90 é igual a 1, 3 menos 3, o raio é igual a 0. Realmente corta lá no 0. Quando o ângulo for 270, para determinar o valor lá de baixo, vai ficar 3 menos 3 seno de 270. Seno de 270 é menos 1. Então, aqui o raio vai dar 3 mais 3, o raio vai dar igual a 6. Então, vamos lá. Ó, o eixo polar corta no ponto 1, 2, 3. Aqui. Quando o ângulo for 90 graus, o raio é 0. O ponto cai aqui. Então, vai acontecer mais ou menos isso aqui. Quando o ângulo for 270 graus, o raio é 6. Vai cair lá embaixo. Então, vai ser assim o teu cardioide, ó. Aqui e simétrico para cá. Tá? Então, fica bem fácil de construir se tu analisar esses pontos aí de 0, 90, 180 e 270. Se nós fizermos o 180, ó, o 180, que é o valor que vai interceptar aqui, vamos ver como é que fica. R igual a 3 menos 3 seno de 180. Seno de 180 é 0. O raio vai ser 3. Então, realmente, intercepta aqui. Tá? Então, é bem fácil construir os cardioides analisando esses pontos extremos aí. Aqui, pessoal, então, o segundo caso, né, que é o limaçom com laço. No limaçom com laço, nós vamos ter que o módulo de A é menor que B. Então, um exemplo aqui seria R igual a 0,5 mais cosseno de θ, né? Vocês notem aí que o A é menor que B. O limaçom com laço, vocês reparem que ele forma esse lacinho aqui dentro, né? E aí a mesma coisa, de acordo com o sinal, ou se for seno ou cosseno, muda. Aqui, em todos eles vai ser a mesma coisa, né, gente? Se for cosseno, eles vão ser simétricos em relação ao eixo polar, e se for seno, em relação ao semi-eixo pi-meio. E se for positivo ou negativo, ele troca de lado. É a mesma lógica que nós tínhamos lá para os cardioides. Então, para construir o gráfico, o que a gente vai precisar fazer?
verificar esses valores aqui que ele vai estar cortando os eixos nos ângulos de 0, 90, 180, 270 ou 360 graus. E aí vocês constroem o gráfico bem fácil, que nem do cardioide. Então aqui é um exemplo de como construir um limaçom, né? A gente vai analisar então para os ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360. De acordo com a equação aqui, a gente já sabe que o formato do gráfico é esse, né? O primeiro caso. Então é só calcular os raios. Quando o ângulo for 0, nós vamos ter 0,5 mais cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então aqui o raio dá 1,5. Quando o ângulo for 90, vai dar 0,5 mais cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Então aqui o raio dá 0,5. Quando o ângulo for 180, vai dar 0,5 mais cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1, então aqui o raio é menos 0,5. Quando for 270, vai dar 0,5 mais cosseno de 270 é 0. Então aqui o raio é 0,5 também. E quando for 360, vai dar 0,5 mais 1, que dá 1,5. Então, determinou os raios para os ângulos. Agora é só construir, ó. Temos o eixo polar, marca o semi-eixo π-meio, para cima e para baixo, que daí tu vai ter 90 e 270. E para cá, que é o ângulo de 180. Então, quando o ângulo for 0, o raio é 1,5. Então, marca aqui 1 e 2. 1,5. Então, aqui tens o primeiro ponto. Quando o ângulo for 90 graus, o raio é 0,5. Então, aqui. Quando for 180, ó, 180 é menos 0,5. Como o raio é negativo, tu vai rebater para o outro lado. Então, menos 0,5 vai estar aqui. Quando o ângulo for 270, o raio é 0,5. Aqui embaixo. E quando for 360, é 1,5 cai aqui de novo. Então, quer dizer, aqui é onde corta o eixo polar, né? Aí aqui ele vai crescer e vai interceptar o eixo, o semi-eixo π-meios ali. Então, tu vais ter mais ou menos isso aqui. Faz essa voltinha. Esse valor onde ele corta aqui, ó, é onde dá o laço. Então, tu vais ter o teu laço aqui. E aqui ele vai fazer isso e vai vir para cá. Então, tá aí o teu limaçom com laço. Tá? É só verificar esses valores onde corta os eixos, sai, e se basear pelo desenho, né? Sai bem fácil. Aqui, gurias, né? O desenho feito no software. Só para vocês verem que fecha direitinho, tá? Vamos considerar aqui, então, um ponto P, tá? Nós temos o polo, que é a minha origem, e temos o eixo polar. E temos um ponto. Como é que a gente marca um ponto em coordenadas polares? A gente pega essa distância de O até P, que vai ser o raio, e a gente vai marcar um ângulo que começa a partir do meu eixo polar. Esse ângulo começa a partir do eixo polar até esse raio. Então, esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Então, o meu ponto em coordenadas polares, ele fica determinado por duas coisas. Pelo raio até a origem e pelo ângulo com o eixo polar. Aqui, só para salientar esse caso, né? Em que o A dividido por B está entre 2 e 1, que vai dar a curva com essa forma. Tá? A maneira de construir é a mesma anterior, eu não vou ficar repetindo, para não ficar muito cansativo. Mas então aqui vocês olhem, ó, se eu dividir 1 por 6, ele é um número que vai estar entre 1 e 2. Tá? Aqui meu A, aqui meu B. E aqui a mesma coisa, ó. Se eu dividir o 3 por 2, é um número que está entre 2 e 1. E vai dar essa curva com essa característica. E por fim, os limaçons, né? Tem a limação convexa, que ela é quase uma circunferência, né? Só que ela tem, se vocês derem uma reparada, ela tem uma leve achatada
aqui nessa extremidade. Então, essa é a convexa, que é o caso contrário do anterior, né? No caso anterior, nós tínhamos a divisão A por B entre 1 e 2. Esse era o caso anterior. Nós tínhamos aqui A dividido por B tinha que estar entre 1 e 2. Nesse caso agora, é o caso que vai ser maior que 2. Então, A dividido por B vai ser maior que 2. Aí vai dar essa ligação com essa característica. Tá? A maneira de construir é a mesma anterior. Então, só estejam atentas aos formatos. Aqui, gurias, então tem outro caso também específico de curvas polares, que se chama as Lenscatas. Que são essas curvas aqui que... A única coisa que me vem à cabeça é o símbolo do infinito, né? Que a gente nota. Que tem esse formato. Então, as Lenscatas agora que nós vamos estudar. Então, a equação delas é dada dessa forma. R ao quadrado igual a cosseno de 2θ e R ao quadrado igual a seno de 2θ. Notem que aqui agora a gente vai trabalhar tanto com o seno e o cosseno do arco duplo. E isso vai ser importante para a gente fixar na hora de construir os gráficos. Então, aqui, né, as características, como vocês podem perceber, se nós tivermos cosseno, as Lenscatas elas vão estar envolvendo o eixo polar ou semi-eixo π-meios, tá? E se for seno, notem que ela vai estar tangenciando esses dois eixos. Então, essa é a diferença entre elas. Aqui, gurias, vamos ver um exemplo como é que se dá a construção, porque tem alguns detalhes também que são muito importantes. Como vocês devem ter visto aqui, ó, principalmente na do cosseno, ó, apareceu um π4 e um 3π, tangenciando o π4 e o 3π. Vamos tentar entender isso. Então, a gente vai tentar entender isso e nós vamos procurar outra informação importante, que é onde ela corta o eixo polar, tá? Então, para cortar, aquele mesmo esquema, vamos verificar valores em que ela intercepta os eixos. Então, a equação é na forma R ao quadrado igual a 8 cosseno de 2θ. Quando o ângulo for zero, né, a gente vai determinar esse valor aqui onde ela corta o eixo. Então, nós vamos ter R ao quadrado igual a 8 cosseno de 2 vezes zero. Vai dar R ao quadrado igual, cosseno de zero é 1, né? Aqui é 1, então vai dar R ao quadrado igual a 8. Então, aqui ela corta o eixo polar, né? No valor raiz de 8. Raiz de 8 é aproximadamente 2,8. Então, né, essa Lenscata, o que acontece? Aqui está a origem. Então, ela é do tipo R ao quadrado cosseno de θ. Então, ela é do tipo 1 aqui, não é? Então, ela vai cortar aqui em 2,8 e aqui em 2,8. Tá? Essa informação eu já tenho, eu já sei como é que, aonde que ela está interceptando. Então, eu já sei que esse símbolo do infinito vai ser mais ou menos assim. Agora, eu só quero salientar com vocês aquela informação ali do π4 e 3π, porque ela é tangente aqui na reta π4, para o ângulo π4. Por que ela é tangente? Porque aqui no π4 dá zero. Se nós formos analisar, ó, quando o ângulo for π4, o que acontece? R ao quadrado vai ficar igual a 8 cosseno de 2 vezes π4. Quando o ângulo for π4, e como aqui é 2θ, o que acontece? Ó? Vai dar R ao quadrado igual a 8 cosseno de π-meios. Ou seja, quando o ângulo for π4, o valor do raio vai dar igual a zero. Então, portanto, no π4, o valor que vai dar é aqui na origem. Então, o que acontece? Essa Lenscata vai estar tangenciando π4, os 135 graus, que é o 3π, não é? O 225 e o 315. Por quê? Porque para esses ângulos, o raio vai dar igual a zero, ou seja, vai dar lá na origem. Então, essa Lenscata, esse infinito aí, ele tangencia
essas retas. Então aqui, gente, é um desenho que eu fiz no GeoGebra só para vocês confirmarem que tudo que eu falei é verdade, tá? Do contrário, né, a Leniskata agora com seno, o que que faz? Ao invés de tangenciar o π-quartos, que nem fazia a outra, ela vai ser simétrica em relação à reta, a semirreta do ângulo π-quartos, tá? E aqui do ângulo 225, obviamente. Tá? Então, vamos ver como é que fica o exemplo. R ao quadrado igual a 8 seno de 2 θ. Então, aqui o que vai acontecer? Vamos verificar que para o ângulo θ, R ao quadrado igual a 8 seno de 2 θ. Para o ângulo de zero vai dar igual a zero, ó, porque é onde ela sai, obviamente, porque seno de zero é zero. Então, quando o ângulo for zero, o raio também é zero. Já temos essa informação. E aqui, quando o ângulo for π-quartos, nós vamos ter o valor máximo. Por quê? Porque quando nós tivermos π-quarto, ó, vai dar 8 seno de 2 vezes π-quartos. Daí nós vamos ter o quê? Seno de π-meios, que seno de π-meios é o maior valor do seno, que a gente sabe que é 1. Então, aqui vai dar 8 seno de π-meios. Aqui nós vamos ter r ao quadrado igual a 8, que vai me dar o valor de r de raiz quadrada de 8, 2,8. Então, o meu valor máximo aqui, que é o valor de r igual a 2,8, vai ser para o ângulo de π-quartos. Então, quando for π-quartos, ó, eu vou ter o valor máximo de raio, que é 2,8, e a minha Leniskata, ó, vai estar aqui. Então, aqui agora ela vai tangenciar quem? O zero e o π-meios. Aí, agora lá para baixo, tu também faz o desenho. Certo? Então, ela sai bem fácil. É só entender esse processo aí. Então, aqui eu fiz o desenho no GeoGebra, tá? Para que vocês possam verificar a simetria dela em relação aos ângulos de 45 graus. Por fim, gurias, tem as rosáceas. Então, as rosáceas, como já diz o nome, né, são em formatos de rosa. E a gente vai ver agora. A construção delas, basicamente, acontece por computador, tá? Nos softwares. Então, essa aqui eu vou focar bastante nessa parte. Então, as rosáceas, elas têm a representação, ó, bem parecida com as Leniskatas. Só que aqui, o valor do número que está multiplicando o ângulo, lá era arco duplo, né? Aqui tu pode ter um número qualquer. Esse valor que vai multiplicar o ângulo, ele vai determinar o número de pétalas da tua rosácea. Se n for par, então a rosácea vai possuir 2 vezes n pétalas. Se n for ímpar, então a rosácea vai apresentar n pétalas. Então, aqui eu fiz alguns exemplos, tá? De rosáceas de 3 pétalas. Então, quer dizer que nós vamos ter A cosseno de 3θ ou A seno de 3θ. A seno de 3θ, tá? Então, se o n for igual a 3, n é ímpar, eu vou ter 3 pétalas, tanto para o seno quanto para o cosseno. Aqui, o n é igual a 2, ó, reparem ali. O n é igual a 2. 2 é par, então vou ter 2n pétalas, ou seja, 2 vezes 2, eu vou ter 4 pétalas. Se o n for, aqui o n é igual a 5. 5, então vai dar 5 pétalas, tá? Então, nas rosáceas, o número de pétalas vai depender do valor que multiplica o seno e o cosseno.